Boa noite, graça e paz a todos. Bem-vindos ao nosso canal, Psicanálise dentro da Bíblia, o Além da Letra. Na segunda-feira nós tivemos a oportunidade de fazermos aqui uma explanação, um comentário a respeito das eleições de domingo, do dia 2 de outubro. Eleição que nós tivemos para presidente, para senador, deputado federal, deputado estadual. E nós aqui falamos aqui a respeito de um momento espiritual que nós estamos vivendo. A pedido de muitos, eu estou aqui mais uma vez hoje, continuando esse assunto. Eu citei no último vídeo no nosso canal, a respeito daquela passagem de Apocalipse 3,17, onde diz que rico sou, já estou enriquecido, e de nada eu tenho falta. Mas tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa palavra, ela é profética para a igreja desse momento, da igreja espiritual que vive esse momento. Que a igreja da carta foi escrita para ali os irmãos da igreja de Laodiceia. E Laodiceia quer dizer direitos do povo, e nós estamos vivendo esses direitos do povo espiritualmente nesse momento. E como se encontra essa igreja, os crentes, dentro dessa igreja deste momento? E por que é o tema dessa mensagem de hoje, dessa palavra? Por que os crentes estão votando no Lula, numa pessoa que foi condenada? O que está acontecendo? Qual é o motivo principal das pessoas estarem votando nesse sujeito? Indo de encontro à palavra de Deus, aos valores, princípios cristãos, princípios de caráter de Deus estabelecidos até lá no Pentateuco, na lei de Moisés. Os 10 mandamentos nada mais é o caráter de Deus. Deus revela ali o seu caráter através daqueles pontos dos 10 mandamentos e traz aquilo como leis para o povo de Israel, para que o povo vivesse as suas leis segundo o seu caráter, segundo a sua vontade. E nós estamos vivendo esse turbilhão de emoções, nós estamos vivendo essa confusão em que muitos crentes dentro das igrejas, mesmo escondidos, eles estão votando naquela pessoa que ali pela justiça ela foi condenada. Muitos ficam falando a respeito que não há culpa no ex-presidente, mas ele foi condenado, e por causa de uma canetada ele foi descondenado, mas todas aquelas acusações ainda estão sobre ele, apesar dele estar solto e apesar dele estar concorrendo às eleições deste ano de 2022. Mas vamos falar um pouco da igreja, o perfil do crente, do caráter cristão hoje dentro das igrejas evangélicas. E o caráter cristão dessas pessoas que vivem o catolicismo e que são pessoas fiéis dentro do catolicismo também. Vamos aqui falar dessa sociedade evangélica cristã que se encontra no Brasil. Falando um pouquinho de história, tudo começou na nossa formação dessa miscigenação dessa etnia que é o povo brasileiro. Nossa formação ela veio dos africanos, os africanos, daqueles que foram arrancados através de um espírito de orfandade para o nosso país. Nós fomos colonizados por um catolicismo muçulmanizado, porque por 700 anos os muçulmanos eles tomaram a Península Ibérica na Europa, Portugal e Espanha, e muito da cultura muçulmana
se alojou dentro do catolicismo, tanto é que o catolicismo ele veio para o Brasil através dos jesuítas de uma forma muito dura, através da escravização dos índios, da imposição aos escravos, da orfandade das famílias africanas. E o catolicismo português que veio também junto com essa cultura do branco aqui para a nossa sociedade. Os primeiros polos de formação, nós tivemos aí as chamadas capitanias hereditárias, e essas capitanias nada mais era do que os donatários portugueses que tinham recursos para montar essas capitanias. E ali surgiram os fazendeiros, as primeiros as questões aí da cana-de-açúcar, do extrativismo vegetal, né, que sustentou o Brasil colônia por muito tempo. E nesses polos foram surgindo ali os senhores de engenho, os donos de terra, e havia muita coisa que acontecia dentro dessas famílias. Os portugueses, os donos de engenho, os senhores feudais ali, que os seus feudos eles tomavam conta das negrinhas, deitavam com elas nas redes, e ali iam surgindo uma nova raça aqui no Brasil, chamado os caboclos, né? A nossa raça parda, né? Não é branco nem preto, não é branco nem negro, perdão da expressão, é pardo. E aquela geração que viu as mães ali vivendo um machismo dentro dessas famílias de engenho, eles cresceram meio revoltados, porque os donos de engenho deitavam com as mulheres que serviam a casa grande. E daí também o surgimento até de uma novela, né, da Globo aí, a tal da Escravizaura. Então essa miscigenação e essa formação, ela veio com muita repressão. Quando na década de 60 nós começamos a ter uma revolução hippie, que é a revolução de Woodstock. Sexo, drogas e rock and roll. É proibido proibir. Primeira negação à família. E ali foi apregoado a respeito da família, né, daqueles que viram ali a formação do início do século XIX ali, e a grande situação que aconteceu principalmente aqui no Brasil. Na década de 60 nós tivemos aqui a Tropicália, foram outras vertentes aqui dentro aqui do nosso país, apregoando o não ao casamento. Daí surgiu uma geração totalmente fora do casamento, porque começaram-se a procriarem fora do casamento, gerando aí os moleques de rua, os filhos de uma geração X, os filhos fora do casamento. E nós crescemos com isso. Depois vieram outros eventos, o mundo tomou uma proporção diferente na década de 60, com o surgimento do computador, do advento do computador, dos meios de comunicação e por aí vai, até chegar nos nossos dias. A nossa formação ela veio disso, debaixo de um jugo muito pesado de orfandade dos negros africanos, dos índios que foram mortos aqui na terra, e do catolicismo que não trazia paz, né, através dos jesuítas, que também deixavam os negros morrer nas senzalas, torturavam os negros, e os índios que eram obrigados a trabalhar também sofriam muito com a matança dos índios. Os índios foram praticamente exterminados aqui no Brasil. Então esse espírito de orfandade, ele vem acompanhando a nossa geração já há algum tempo. E isso veio a criar uma ruptura. O que seria essa ruptura? Uma ruptura nossa com Deus, porque Deus ele é Pai. Quando
essa ruptura, ela acontece, ela traz um prejuízo muito grande para a nossa vida espiritual, porque nós enxergamos Deus através dos modelos de autoridade que é nosso pai e a nossa mãe. Deus na figura paterna e a nossa mãe na figura do Espírito Santo. A mãe que consola e o pai que é o direcionador, o protetor e aquele que traz o sustento para casa, chamado de provedor. Quando esses modelos de autoridade eles começam a ter uma ruptura, essa quebra espiritual ela começou a surgir dentro da família brasileira, com o surgimento dos meninos de rua, tá? Todo o advento à violência, e na década de 80, quando começou a surgir a exploração sexual, com ela acompanhada da violência. A violência nada mais é um efeito colateral de uma vida espiritual sem Deus. A perversão sexual, ela nos leva à violência. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que de tanta violência? Por causa da abertura sexual. A sexualidade, na nossa idade muito infantil, ela nos leva à delinquência. E essa delinquência nos faz distantes de Deus, porque vai gerando a perversão, e aí tem a fornicação, o adultério, todas essas coisas que Deus ele não tolera, e isso vai nos separando de Deus, nos transformando numa sociedade mais violenta e mais distante de Deus e mais insensível. Tanto é que nós tivemos um boom de artes na década de 80, já no final de 90, e quando foi chegando já no ano 2000, isso aí veio já a esmorecer, veio a diminuir. Tá? Hoje nós não temos mais aquelas músicas de poesia, os mais aí saudosos, né? Lembram-se da explosão cultural que nós tivemos na década de 80. Mas vamos lá com a nossa aulinha de história, chegar nos nossos dias. Hoje nós estamos vivendo todo esse reflexo espiritual do que aconteceu lá atrás, desde a nossa formação, da nossa miscigenação, até os nossos dias. E o advento da abertura do conhecimento, tá, com o multiplicar da ciência, da comunicação, das mídias sociais, levou as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes a uma abertura sexual muito prematura, e isso nos torna insensíveis às coisas de Deus. Essa insensibilidade levou os nossos jovens às drogas, levou os nossos jovens a saírem de casa, levou os nossos jovens à insensibilidade, à fornicação, ao adultério, à prostituição, e os grandes centros ficaram cheios. Tá? Toda essa quebra de comunicação paterna, ela nos levou ao ateísmo, ao homossexualismo e ao satanismo. Quando há uma ruptura paterna, essa ruptura paterna ela vai ocasionar essa falta de comunicação com Deus. Então, quando Deus ele não é comunicado, nós abrimos uma porta para o satanismo, nós abrimos uma porta para o ateísmo e nós abrimos uma porta para o homossexualismo. São as três linhas hoje que nós temos dentro da nossa sociedade. Diante dessa situação toda, nós temos a igreja. A família, ela falhou no seu papel. Tanto é que os mais antigos aí vão lembrar o seguinte, lá atrás nós tínhamos os nossos pais, a escola corrigia, se eu tirasse nota baixa, eu chegava dentro de casa e meu pai me pegava, meu pai me batia, tal, aquelas todas. Nós aí, eu tenho já meus 50 anos, todos nós aí temos uma história para contar dos nossos pais que eram bravos, né? Que havia educação e limites naquele tempo e que hoje não existe mais. A família, ela foi dissolvida, ela foi dividida, gerando toda uma geração satânica, homossexual e uma geração ateu. Uma geração que não acredita em Deus. Essa frieza espiritual levou a nossa
sociedade brasileira a compensação. Com o advento dos mídias sociais e a abertura da internet, já na década de 90, nós tivemos aí um boom de conhecimento de coisas que não eram para nós conhecermos, porque tudo tem idade. Mas isso trouxe uma frieza espiritual e a quebra, a ruptura da família. Essa ruptura da família, ela veio com o surgimento das opiniões, o jovem saindo de casa mais cedo e outras situações que vieram junto com a perversão sexual, que é a violência. A família falhou. Satanás se aproveitou muito disso para tirar muitos jovens, muitas famílias foram dissolvidas e criando uma sociedade totalmente machucada. Essa sociedade machucada, ela está aí hoje através da nossa cultura, né? Da cultura do, como é que eu posso dizer, do jeitinho brasileiro, a cultura da violência, a cultura do esperto. E a igreja, ela, junto com a polícia, a igreja, ela absorveu toda essa gama de gente. Tudo isso a igreja absorveu. Essa sorte de situações, de problemadas, com elas problemas psicológicos, síndrome do pânico, problemas toxicológicos, problemas sociais de emprego, família dividida, o adultério, a fornicação. Então a igreja, ela absorveu tudo isso. Surgindo uma igreja intoxicada. Essa igreja intoxicada, ela tratou muita gente. Nós temos muitas pessoas boas no segmento evangélico, pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas direitas, pessoas cheias do Espírito Santo. E a gente podia aqui enumerar, não é o caso, mas nós temos muitas pessoas de Deus dentro do meio evangélico. Mas nós também temos pessoas que não conseguiram uma libertação, vamos dizer assim, uma mudança real e completa no quesito evangelho, transformação. Tem muita gente dentro das igrejas hoje, muita gente. O que eu citei aqui, um pouco aqui da história aqui, muita gente dentro da igreja. E essas pessoas dentro da igreja, elas esbarram muitamente nas suas feridas. Tem muita gente sem pai, tem muita gente sem mãe, tem muita gente traída, tem muita gente com casamento desfeito, tem muita gente órfã. É uma sociedade extremamente machucada por causa da liberdade, por causa da falta de limites. Essa liberdade ou libertinagem, ela está dentro da igreja. E essa igreja, ela não está dando conta, de lidar com essa gama de problemas espirituais e emocionais que a sociedade está vivendo. Até mesmo nós temos lideranças que desviam dinheiro, estão no adultério, lideranças que são invejosas, lideranças que não vivem a verdade. Eu não estou aqui querendo generalizar, mas eu estou aqui dizendo que isso existe. Isso é um fato real. Isso é um fato que está dentro das nossas igrejas. Mas também é um fato em que existe um outro lado que está lutando, porque existem pessoas corretas. E por que hoje você que está dentro da igreja não consegue enxergar o lado espiritual? Nós temos a nossa mente e a nossa consciência. O que é a sua consciência? A sua consciência é a sua formação de base. Sua educação de casa, sua família, aquilo que seu pai, sua mãe passou para você, a sua história familiar.
Então, nós aprendemos os primeiros nãos dentro da família, com os limites nos dados pelos nossos pais, pela nossa mãe e pelos nossos familiares. Essa é a nossa formação. Mas, diante disso, também existem as feridas. E as feridas nada mais é do que a sua vontade contaminada. O que é a vontade contaminada? Exemplo, uma pessoa que é caloteira, está dentro às vezes da igreja. Tem gente dentro da igreja que não paga conta. Tem gente dentro da igreja que está com seu nomezinho sujo no SPC e no Serasa. Tem pastores, tem lideranças que muitas vezes estão com seu nome sujo. Com algum motivo, tal, sujaram seus nomes, não conseguem limpar. Existe esse tipo de crente dentro da igreja. Existe o crente invejoso, maledicente, existe o fofoqueiro, existe uma série de sorte de pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem uma libertação porque estão com sua vontade contaminada. Tem princípios, estão ali porque se sentem, às vezes, num lugar onde Deus está falando, onde Deus está se revelando, sentem a presença de Deus, mas não conseguem andar com Deus, porque para você andar com Deus, você precisa de renunciar. E eu quero aqui abrir um parênteses aqui para vocês. Existe uma diferença muito grande em sentir a presença de Deus e viver e andar com Deus. Muitos estão sentindo a presença de Deus, porque Deus é Espírito. Deus nos traz paz através dos louvores, através das músicas, através de uma palavra. Através dessa palavra que eu estou trazendo aqui para você, você sente o toque do Espírito Santo. Só que tem um problema. As pessoas, elas estão somente ficando nisso. Elas falam em línguas, elas profetizam, elas têm um mover do Espírito Santo. Mas o andar com Deus é diferente. O andar com Deus é fazer a vontade de Deus. E é aí que muitos estão pecando, errando. Porque estão distantes da vontade de Deus. Pararam só no sentir. Elas não evoluíram. Essas pessoas que estão machucadas, elas não conseguem enxergar a presença de Deus na sua vida. Porque você precisa, às vezes, de abrir mão. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito simples. Um casal de jovens que está dentro da igreja que pretende se casar. Casal de noivos. Esse casal de noivos, ele prefere abrir mão das atividades dele da igreja para viver sua vida sexual. Porque ele não consegue renunciar. Essas mesmas pessoas que não conseguem abrir mão, porque o lado sexual é muito mais forte, se torna uma idolatria, e é uma idolatria, elas se sentem mal em fazer atividades dentro da igreja. Então elas se recluem, vão para um canto, lá ela tem sua vida conjugal, sua vida sexual ativa, até acertarem, até casarem, e enfim. Isso acontece muito. Porque essas pessoas não conseguem viver uma vida de princípios com Deus. Elas estão erradas. Humanamente olhando, foram até sinceras, saíram dos seus trabalhos, mas não conseguem enxergar. Esse tipo de crente está dentro da igreja. Às vezes você tem uma liderança que não se curou de algumas coisas, de traumas do seu passado. Exemplo, dinheiro. Tem gente que se enrola com dinheiro, líderes que se enrolam com dinheiro. Eu não quero citar nomes, tem muitos exemplos por aí. Essa liderança que se enrola com dinheiro, se você for pegar o histórico desde a formação lá atrás, vai ver que isso se tornou um ídolo na vida deles. Esses ídolos traz problemas para a igreja, porque existe dois tipos de pecado. Um pecado que é verticalizado, que vem do púlpito
para a igreja e os pecados horizontais de membros. Quando os pecados ainda são horizontais de membros, ainda se administra uma igreja. O problema é quando vem isso de púlpito, quando vem de pessoas que não têm uma plena libertação. Então, hoje, a igreja ela está dessa forma. E quando você fala assim de oportunidades, igual falar assim, nossa, na época do Lula nós comíamos carne, na época do Lula nós tínhamos emprego, na época do Lula eu tinha o meu carro, mesmo era um carro velho, mas eu tinha o meu carro, eu tinha uma vida melhor, tal. Essas pessoas que não conseguem libertação, que não conseguem renunciar, que não conseguem enxergar Deus nas suas vidas, porque Deus, ele é fé, e a verdade em Deus, ela é relativa. Se eu falar de Deus para alguém, isso é relativo. Deus é verdade e tal. É uma verdade relativa, porque a gente não vê, não pega, não sente. Na verdade, sente, mas a gente não apalpa, a gente não vê, mas sente. O sentir, isso não é uma verdade relativa, porque as pessoas falam o que elas querem. Agora, a verdade em Deus se transforma em absoluta quando você tem uma experiência com Deus. Então, aquilo que é falado, pregado, você tem uma experiência de vida com Deus, de um cuidado com Deus, então aquilo se torna absoluto para você e você caminha mediante aquilo. Essa é a diferença. Só que as igrejas estão cheias de gente que não consegue se libertar. E aí você tem inúmeras coisas. Inúmeras. Tanto é que tem crente com síndrome do pânico? Tem. Tem crente com depressão? Tem. Tem crente que rouba? Tem. Tem crente que é fofoqueiro? Tem. Tem crente que é maledicente? Tem. Tem crente que desfaz das outras pessoas, é altivo, é orgulhoso? Tem. Essas pessoas, elas não têm uma experiência profunda. Elas estão ali, às vezes, estão nos eventos, há uma cantora de renome está lá cantando, o evento enche de gente, as pessoas levantam a mão, bate palma, faz as coisas, mas não tem uma libertação. É esse tipo de crente que muitas vezes não entende a diferença de um presidente para outro, não entende o espiritual, só vê o carnal e votam no ladrão. Aí as lideranças ficam assim, meu Deus, eu estou pregando o quê? O que eu estou falando aqui? Mas as pessoas, elas não têm a disposição de buscar uma renúncia com Deus. E a Bíblia fala o seguinte, que sem santidade ninguém verá a Deus. E as pessoas não estão vendo a Deus, elas estão sentindo Deus, mas elas não veem nas suas vidas, porque não tem fé. E aquilo que não é de fé é pecado. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo dentro dessa sociedade brasileira. Igrejas intoxicadas, igrejas que não têm uma libertação de pessoas, e existe um grupo pequeno, um grupo de gente fiel, que consegue chegar a uma excelência, de andar, de ter uma vida com Deus, de ter uma experiências profundas com Deus, de ter uma palavra de Deus. Essas pessoas ainda, elas estão sustentando esse país aqui na oração. Mas tem sido difícil. Por que dessa palavra hoje? É para te chamar a atenção. Chamar a atenção no sentido, olha o que você está votando. Pega aquela passagem de Jesus no templo, quando ele expulsou os vendilhões. Deus já não falava mais ali. Mas falou com Simeão. Aquela passagem de Lucas capítulo 2, quando ele esperava a liberação, a libertação de Israel, e ela veio com Jesus. Senhor, despede teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Está lá em Lucas. Quando ele vai no templo e Jesus estava sendo apresentado, ser consagrado, 30 dias ali de nascido, ali recém-nascido. Nós estamos vivendo um momento muito difícil.
um momento muito complicado em que a igreja ela não tem ferramentas para trabalhar com esse tipo de gente. Nós vemos hoje um evangelho que se diz libertador, mas ele é triunfalista. Deus pode tudo, Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai acontecer, mas precisa de renúncia. Deus faz? Faz. Eu sou prova disso. Deus faz. Mas se você não renunciar, vamos pegar aqui o texto. Rico sou. As pessoas estão autossuficientes. Há uma autossuficiência e ninguém está tendo ouvidos para ouvir. Você faz o que você quer. Você compra o que você quiser. Você viaja para onde você vai, para onde você quer. Você casa com quem você quiser. Você se deita com quem você quiser. Então é a cultura da autossuficiência. Rico sou. O que tem me falta? Além de uns poucos miseráveis aí reclamando aí de picanha, que nunca comeram picanha, nem eu que como picanha. Mas é a cultura que está sendo implementada. Rico sou e já estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Nós temos tudo. Nós temos liberdade sexual. Nós temos liberdade de profissão. Nosso país é privilegiado através das suas praias. Mulheres à vontade. Hoje a estimativa é para 4 mulheres para um homem. Então nós temos tudo. O que está faltando? Por que as pessoas estão tão depressivas? Por que as pessoas não conseguem dormir? Por que muitas vezes nós sentimos tristeza, vazio? É falta da picanha? Ou é falta de Deus? Por que estamos abrindo mão de valores, de princípios, de ética? Porque nós queremos o mais fácil. Nós queremos aquilo que é mais viável. Por que uma sociedade hoje não assume responsabilidades? Por que você não assume suas responsabilidades? Por que você não assume os seus defeitos? É muito mais fácil a gente falar que a culpa é do presidente, que a culpa foi do seu pai, da sua mãe, que não te deu condições de você estudar. É muito fácil a gente ser vitimismo. O vitimismo está aí. E a gente não consegue se humilhar. É mais fácil eu votar no ladrão do que eu enfrentar a minha realidade. Ninguém enxerga a guerra que estamos passando. Do momento profético, do anticristo que está às portas. E o nosso país está chegando a um momento de uma decisão muito séria, em que nós iremos ser perseguidos. Esse tipo de vídeo aqui ele vai desaparecer. Ocorrerão mais casos de suicídio, porque não é enchendo a pança, a barriga de carne que vai trazer paz. A nossa guerra é muito mais além disso. Crentes estão pagando para serem perseguidos. As igrejas irão fechar. As pessoas ficarão órfãos de Deus. Porque o pecado, ele está já instalado. Um momento totalmente preparado para o mal, para a sensibilidade. E diante de um turbilhão, de tanta maldade, você não vai enxergar Deus. Não vai. Muito sério o que nós estamos passando.
E Deus tem colocado no meu coração trazer essa palavra aqui para você entender o que nós estamos fazendo. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E eu estou aqui fazendo um apelo a você, mesmo que não goste do presidente, o Bolsonaro, ele não é uma pessoa correta, como eu também não sou, é uma pessoa falha, mas ainda as bandeiras que são defendidas são bandeiras condizentes com a palavra de Deus. Por outro lado, o aborto vai ser algo que vai acontecer, institucionalizar o pecado, o casamento homossexual. Todas essas coisas serão abertas. E nós vamos institucionalizar o pecado na nossa nação. Tudo está sendo preparado para a negação de Deus. E nós vemos pessoas que já estão negando a Deus há muito tempo. Nas suas vidas irresponsáveis, nas suas vidas de depravação, de perversão, de prostituição, de adultério. Você pode pegar as músicas aí sertanejas aí, elas falam só de traição, de depressão, de adultério. E a gente está achando tudo isso comum porque a televisão fala que é comum. Os valores estão sendo quebrados. E você, como massa de manobra, você levanta a bandeira da picanha, da carne. Levanta a bandeira que o seu presidente não é culto. O que adianta ser culto e ser ladrão? O que adianta ser culto e ser mentiroso? Nós tivemos presidentes aí, sociólogos, um grande mentiroso. Tem um lá da Academia Brasileira de Letras, vai lá no Maranhão para você ver o povo passando miséria. Mas esse é o resultado de tudo isso. Igrejas intoxicadas, pessoas machucadas, pessoas doentes, uma raça de crente doente que não sabe discernir da sua mão direita e da sua mão esquerda. Não sabendo que és um desgraçado. O que é um evangelho desgraçado? Palavra pesada, né? Mas é um evangelho sem graça. Sabe o que me faz ter graça? Caráter. O caráter me dá autoridade de ter graça, a graça de Deus. Eu estou falando aqui com propriedade de santidade, de uma vida com Deus, por ter graça, autoridade. Senão, eu vou falar aqui, eu vou ser hipócrita, falar de coisas que são certas e não viver. E muita gente está fazendo isso. Desgraçado. Uma vida sem graça. Uma vida miserável. Deus criou o pobre e Deus criou o rico. O miserável é de Satanás. As doutrinas miseráveis, as ideologias miseráveis, aquilo que vem para trazer miséria e destruição e secar a nossa terra, elas estão aí. E você está querendo colocar tudo isso aí para dentro do seu país. Desgraçado, miserável, pobre. O evangelho que é pregado hoje é o evangelho pobre, porque as pessoas que às vezes estão na frente, elas não conseguem te passar algo, porque elas não têm nem para elas. Por isso que Jesus, ele nunca pregou igreja. Jesus pregou: fecha a porta do teu quarto e ores em secreto a Deus, e de Deus te recompensará. Eu não estou falando que é errado ir para a igreja, não.
Porque a igreja é só uma representação de nós estarmos lá para cultuarmos a Deus. Mas vida com Deus, santidade com Deus se conquista em 2 pontos: oração e santidade. Isso a gente tem que fechar a porta do quarto. Desgraçado, miserável, pobre e o cego. Um evangelho que não dá testemunho. Qual o testemunho? Um monte de escândalo. Nós temos inúmeros escândalos aí e as pessoas batem palma quando há um escândalo evangélico. Olha lá o crente. Olha lá se diz crente. É um evangelho nu. Mostra as vergonhas, né? A gente está nu, a gente mostra as nossas vergonhas, né? A frente é na trás. As nossas vergonhas. O evangelho nu. Desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. O cego, onde não há profecia, o povo se corrompe. E se você não se santificar, você não vai enxergar Deus. Você vai estar cego. Quando o povo crucificou, os religiosos crucificaram Jesus, eles estavam cegos. Não tinha profecia. Não tinha o Espírito Santo. Não é uma questão de sentir, é uma questão de ouvir. E aquele que anda com Deus, ele ouve. Aquele que ouve as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir. Dependência. Estou me estendendo muito nesse vídeo, ele vai ficar pesado. Mas eu encerro aqui a minha fala dizendo o seguinte: toda essa cultura de intoxicação dentro das igrejas, nós precisamos de tomar um ponto em que, se nós optarmos por aquilo que é de Deus, nós vamos ter ainda a oportunidade de, além de ouvir, além de sentir, de nós andarmos com Deus. Tá? Boa noite a todos. Desculpe se eu fui um pouco duro, mas Deus, ele está querendo que nós venhamos a nos entender a mensagem dessa hora. Boa noite, graça e paz a todos e muita reflexão nesse momento. Obrigado.